Nós já não temos tanto tempo, mas eu vou pelo menos começar, ainda que não venha a terminar, a equação diferencial associada ou generalizada de Legendre. Nessa aqui a gente tem um grau de dificuldade um pouco maior, porque agora o m ele não vai ter que ser feito igual a zero. Ele vai ser, aliás, diferente de zero. A gente vai ter o seguinte, a equação diferencial ela é 1 menos x ao quadrado vezes a derivada segunda de p de x em relação a x, menos 2x vezes a derivada de p de x em relação a x, mais L que multiplica L mais 1, né? Aquele meu bom e velho lambda, aquela constante que eu tinha lá atrás. Mas vamos imaginar que ela já pode valer o L que multiplica L mais 1. Menos m ao quadrado que multiplica 1 menos x2 vezes o polinômio p de x. Isso aqui tem que ser feito igual a zero. Então, a complicação se dá porque eu não posso me livrar desse termo aqui de imediato. Tá certo? Antes da gente partir para a solução em si dessa equação, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma espécie de uma mudança de variáveis. Eu vou definir uma nova função que é a seguinte. Eu vou definir uma função. Eu vou definir que o p de x ele é igual a 1 menos x ao quadrado. Como é que eu vou colocar esse p estilizado aqui, um p meio diferente? Pzão de x. Enfim, eu vou definir a variável que caracteriza a minha equação diferencial de Legendre, a função, né, que caracteriza a minha equação diferencial de Legendre, em termos de uma outra função, esse p meio torto aí de x. Tá certo? Esse m, existe uma restrição a respeito dele. Ele só pode assumir valores inteiros. Isso até eu cheguei a discutir na aula de terça-feira, apesar das quedas na internet. Mas ele só pode assumir valores que são inteiros. Ele vale zero, né? Mas pode valer mais ou menos 1, pode valer mais ou menos 2, pode valer mais ou menos 3 e assim por diante. Tá certo? Mas é uma restrição forte que existe em cima dele. Observem, entretanto, que na equação de Legendre, o termo que aparece é m elevado ao quadrado. Então, para todos os efeitos, esse sinal negativo, ele não é muito, vamos dizer assim, ele não é muito relevante para a gente, né? No final das contas, ele é irrelevante. Esse menos, o sinal negativo elevado ao quadrado, tanto faz. Então, eu posso tomar apenas valores positivos para m, em razão daquele termo m elevado ao quadrado. Tá certo? Esse termo ele é invariante pela troca de sinal, né? Tanto faz o m ser positivo ou negativo no final das contas. Pois bem,
Como será, então, que eu vou fazer para calcular a derivada do P normal, vamos dizer assim, em relação a x, e depois a sua segunda derivada, que é o que aparece na minha equação de Legendre, né? Uma derivada da função original e uma derivada segunda da função original. Na verdade, dá para a gente mostrar o seguinte. É possível escrever a derivada do P normal de x em relação a x como 1 menos x elevado ao quadrado elevado a m sobre 2, vezes a derivada em relação a x do pesão estilizado de x. Mas não é só isso, não. Tem mais umas coisinhas que a gente precisa adicionar. Menos mx, que multiplica... Deixa eu ver se isso aqui vai ser uma boa ideia no final das contas. Só um minutinho, por favor. Ah, não. Eu tô fazendo a definição errada. Na verdade, eu vou supor que o pezinho de x é 1 menos x2 elevado a m sobre 2, vezes essa função pesão de x. O que eu quero dizer com isso? Na equação diferencial de Legendre, a anterior, o P era definido somente em função desse índice L, porque o mzinho era zero. Agora, vai haver uma dependência na solução, tanto em L quanto em M. E aí eu estou fazendo essa suposição. Eu estou imaginando que o Pzinho de x, que é o que aparece na minha equação diferencial, poderia ser escrito dessa forma. 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, vezes Pzão de x. Essa maneira de se escrever a equação diferencial, ela vai... Como é que eu vou dizer? Ela vai trazer algumas simplificações para a gente. Deixa eu começar novamente aqui, então. Mesmo que eu não faça tudo, só caminhar um pouquinho mais. Então, isso aqui seria a derivada em relação a x de 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 vezes o pesão estilizado de x. E é uma derivada de produto. Uma vez que isso aqui é uma derivada de produto, nós podemos fazer o seguinte. Isso aqui daria 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 vezes a derivada em relação a x do pesão de x. Preservei a primeira, derivei a segunda. E tem que fazer o contrário agora, né? Tem que derivar a primeira e preservar a segunda. Então, mais o pesão estilizado vezes a derivada em relação a x de 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2. Isso aqui dá 1 menos x2 elevado a m sobre 2, derivada de pesão de x em relação a x, mais pesão de x vezes a derivada em relação a x desse polinômio de segundo grau elevado a m sobre 2. Como é que você vai realizar essa derivada? Regra da cadeia. Isso aqui vai nos dar m sobre 2 vezes 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 menos uma unidade. Né? Então, você pega a potência e subtrai uma unidade. Né? Mas tem que aplicar a regra da cadeia, porque esse cara, essa base, né, 1 menos x2, é dependente de x também. A derivada pela regra da cadeia daria menos 2x.
ok? Esse 2 pode ser simplificado com esse 2. E aí a gente vai ficar com o seguinte. 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, que multiplica. Eu vou colocar esse termo em evidência, porque ele aparece também na segunda parcela. Aí eu vou ter a derivada do p estilizado de x em relação a x, mais, vou começar a simbolizar esse p dessa forma aqui, tá certo? Um p de x, aliás, menos, né? Menos p de x vezes o m, que sobrou, vezes x. O sinal negativo vem por conta do cara que surgiu da regra da cadeia, dividido por 1 menos x2. Que termo é esse? É 1 menos x2 elevado a menos 1 que eu tinha aqui em cima. Tá certo? Isso aqui é a expressão da minha primeira derivada. Beleza? Mas a equação diferencial, ela tem também a segunda derivada. Então, a gente precisa tomar a segunda derivada do p de x. Derivada segunda do pzinho de x em relação a x. É a derivada em relação a x de 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, vezes a derivada do p estilizado de x em relação a x, menos p estilizado mx sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Que é uma derivada meio enjoada de ser feita, né? Porque ela vai envolver produtos quocientes, né? Então eu teria que derivar essa função, multiplicar pela derivada de p de x, preservar essa função, tomar a segunda derivada. Aqui vai ter derivada de produto, quociente, enfim, né? É uma operação enjoada de se fazer. Então eu vou deixar que vocês façam isso como um exercício. Mostrem o seguinte. Essa derivada segunda do p normal de x em relação a x, ela dá 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, que multiplica a segunda derivada do p estilizado de x em relação a x, menos 2mx sobre 1 menos x ao quadrado, derivada do p estilizado de x em relação a x, menos 2mx ao quadrado vezes o p de x sobre 1 menos x2 ao quadrado, mais m ao quadrado vezes x ao quadrado sobre 1 menos x2 elevado ao quadrado vezes o próprio p estilizado de x. Esse é o resultado da sua segunda derivada. E aí eu vou deixar mais uma coisa para vocês fazerem. Na sequência, vocês vão substituir a segunda derivada, a primeira derivada e a própria função p de x, definida em termos do p estilizado, na equação diferencial original. Tá certo? Então, eu vou chamar essa relação aqui de relação dois. A expressão para a primeira derivada eu vou chamar de
solução 1, de expressão 1. E esse camarada aqui, né, redefinindo isso aqui agora, esse Pzão estilizado, eu vou escrever dessa forma. Isso aqui eu vou chamar de estrela. Então, vocês vão substituir a relação 2, 1 e triângulo na equação diferencial, na equação associada. Se vocês fizerem tudo corretamente, vocês vão chegar na seguinte expressão. 1 menos x ao quadrado, derivada segunda do p estilizado de x em relação a x, menos 2mx, derivada do p estilizado de x em relação a x, menos m vezes o p estilizado de x, menos 2m x ao quadrado vezes o p estilizado de x sobre 1 menos x ao quadrado mais m ao quadrado vezes x ao quadrado vezes o p estilizado de x sobre 1 menos x ao quadrado menos 2x vezes a derivada do p estilizado de x em relação a x, mais 2mx ao quadrado, p estilizado de x sobre 1 menos x ao quadrado, mais L, que multiplica L mais 1, Pzão estilizado, menos m ao quadrado sobre 1 menos x2 vezes o Pzão estilizado, isso aqui igual a zero. Mas não é essa a equação diferencial que a gente vai resolver, não. Vocês vão chegar nesse resultado aqui. Tá certo? Se fizerem todos os passos corretamente. E aí tem vários termos aqui que podem ser agrupados. Tem a derivada primeira aqui, tem a derivada primeira desse lado, tem a expressão do p de x aqui, aqui, aqui. Vocês vão simplificar e vão chegar numa equação diferencial um pouco mais simples. Não quer dizer que é fácil, mas é uma equação diferencial um pouco mais simples. Vai dar 1 menos x ao quadrado, derivada segunda do Pzão de x em relação a x, menos 2 que multiplica m mais 1 vezes x, derivada do p estilizado de x em relação a x, mais L, que multiplica L mais 1, que é esse termo aqui, menos m vezes o p estilizado de x, menos m ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, que vai dar 1 menos x ao quadrado também. Esse cara vai até se cancelar, viu? Vezes p de x, o p estilizado de x. Essa é a equação diferencial que vocês devem obter no final das contas. Não é uma equação diferencial simples, sem dúvida nenhuma. Mas ela pode ser... Como é que eu vou dizer? Ela é bem mais simples que a anterior. Conforme eu disse, esse cara vai ser realmente eliminado com esse aqui. E aí você pode, inclusive, agrupar esse termo com esse aqui, né? Vai dar L que multiplica L mais 1,
menos M, menos M2, tudo isso multiplicando P de X. E aí, agora, próximo passo. Resolva essa equação diferencial via série de potência. Ou seja, depois de toda essa manipulação na própria equação diferencial, você vai escrever o pesão estilizado de x como sendo um somatório com n indo de 0 até infinito de AN vezes x elevado a n. Aí o procedimento torna-se idêntico ao que nós fizemos até então. Absolutamente idêntico. Você vai supor que a solução pode ser escrita dessa forma, vai calcular a primeira derivada. Então, a derivada do P estilizado de x em relação a x vai ser o usual. Somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n vezes x elevado a n menos 1. Vai calcular a segunda derivada. Que vai ser o somatório com n indo de 0 até infinito, de n, que multiplica n menos 1, a n, que multiplica x elevado a n menos 2. Quarto, substituir esse conjunto de relações, que eu vou chamar de estrela, na equação diferencial para o P estilizado. Então, você vai substituir isso aqui na EDO para pesão de x. E aí é aquela coisa, tornar os somatórios compatíveis. Depois de tornar os somatórios compatíveis, você construir a relação de recorrência. E aí a relação de recorrência, ela vai ser bruta. Vocês vão mostrar que a relação de recorrência vale A que multiplica n mais 2 igual a n que multiplica n menos 1 mais m mais 1 que multiplica m mais 2m menos L que multiplica L mais 1. Então, N que multiplica N menos 1, M mais 1, M mais 2N, menos L que multiplica L mais 1. Dividido por N mais 1, N mais 2. Tudo isso multiplicando por AN e supondo o N maior do que 0. Um detalhe. Vocês vão observar que essa relação reproduz a relação de recorrência para a equação de Legendre se o M for feito igual a 0. Quer dizer, aquela relação de recorrência que a gente construiu no meio da aula de hoje é um caso particular desta, fazendo o M igual a 0. Essa é a relação de recorrência que vocês vão obter. 6. Aplique o teste da razão e verifique se a série pode convergir. Novamente, vocês vão chegar na mesma relação que nós construímos antes.
O AN mais 2 dividido por o AN, ele vai ser aproximadamente igual a 1. Então, o teste será inconclusivo. Ok? É necessário truncar a série novamente. Ou seja, ao invés de trabalhar com uma série infinita, nós vamos trabalhar com um polinômio. Como que você vai truncar essa série? Você vai exigir que o numerador da relação de recorrência se anule para um determinado valor de n. Então, você vai pegar esse numerador aqui e exigir que ele seja zero para um determinado valor de n. O mesmo raciocínio que a gente fez antes. Então, você vai ter um n0 então, para um certo valor de n, exige-se que você tenha o seguinte: n0 que multiplica n0 menos 1 mais m mais 1 que multiplica m mais 2n0 menos L que multiplica L mais 1, isso aqui vai ter que ser igual a zero. E daqui vocês vão concluir que o N0 ele tem que ser igual a L menos M. Reparem que se o M for feito igual a zero, o número para o qual a série é truncada é o próprio L. Reproduziu o que a gente obteve na equação de Legendre. Mas se for na equação associada de Legendre, o N0 é L menos um M. Então, se o M for 1, por exemplo, dá o valor do L menos 1. Se o M for 2, dá o valor do L menos 2. E assim por diante. Tá certo? Isso é que vai garantir a convergência da série. Certo? Acho que, por enquanto, seria isso. E aí, a partir disso, tentar obter os possíveis polinômios generalizados de Legendre. Então, obter os polinômios generalizados de Legendre. Ou seja, eles vão depender tanto do L quanto do M. P de L e M de X. Ok? Vale a pena, então, dar uma estudada no que foi discutido na última aula e na aula de hoje, que eu recapitulei bastante coisa, eu refiz bastante coisa, e aplicar a mesma linha de raciocínio na equação diferencial generalizada de Legendre. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, por conta do M ser diferente de zero. Tá certo? Mas eu posso garantir para vocês, a linha de raciocínio, ela é exatamente a mesma. Não tem onde pôr, não tem onde tirar. Vocês vão seguir a mesma sequência de passos, vão ter o mesmo problema da convergência da série, vai ter que truncar a série e exigir que, a partir de um certo valor de n, todos os coeficientes vão se anular. É esse n0 que eu estou obtendo aqui. Tá certo? Com isso, eu creio que vocês teriam condições de obter pelo menos alguns dos polinômios associados ou generalizados de Legendre. Ok? Só para vocês terem uma ideia de onde vocês vão chegar, se vocês fizerem, por exemplo, o L igual a zero e o M igual a zero, vocês vão estar calculando o polinômio P00 de x. Só que se o M for zero, você não vai ter polinômio generalizado de Legendre, você vai ter o polinômio de Legendre, que é um pouquinho mais simples. Você vai reproduzir o P0 de x, que é o A0. Agora vamos fazer o L igual a 1. Se eu faço o L igual a 1,
eu vou ter o M igual a 0 ou o M igual a 1. Porque tem isso também. O L limita os possíveis valores de M. O M ele sempre é encontrado na faixa entre menos L, menor ou igual a M, menor ou igual a L. Então, se o L for 1, o M ele vai poder valer menos 1, 0 ou 1. Mas lembrem-se que a gente apenas considerou os M's positivos, porque a equação de Legendre ela vai com M ao quadrado. Então, tomar M igual a menos 1 ou M igual a 1, no final das contas, não faz diferença nenhuma. Mas, do ponto de vista da solução, você poderia ter o polinômio P10 de x. Aí é M igual a 0. Ele vai ser igual ao P1 de x, que a gente obteve numa parte da aula de hoje, que é igual ao coeficiente A1 vezes x. Já o P11 de x, ele já não é igual, ele já não tem um equivalente, porque o M agora já foi feito diferente de 1, tá certo? O P11, ele já é dado por A0, que multiplica a raiz de 1 menos x elevado ao quadrado, tá certo? Então, tentem mostrar pelo menos esses, por favor, ok? A conta vai ser um pouquinho enjoada mesmo, isso aí eu posso garantir para vocês. Tá? Mas, assim, não é uma conta difícil no final das contas, é trabalhosa, mas dá para seguir os mesmos passos que a gente fez para os polinômios de Legendre. E, por fim, eu quero que vocês convençam-se da validade da seguinte relação. Não estou pedindo para provável, mas eu quero que vocês se convençam que essa relação é verdadeira. O polinômio generalizado de Legendre, PLM de x, ele pode ser escrito como menos 1 elevado ao índice m vezes 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 vezes a derivada de ordem m em relação a x do polinômio PL de x. Quer dizer, essa é uma relação a partir da qual você consegue, com os polinômios de Legendre, e usando essa relação, você consegue fabricar os polinômios generalizados de Legendre, por meio dessa derivada. Então, se o m for 3, por exemplo, dá menos 1 ao cubo, 1 menos x ao quadrado elevado a 3 sobre 2, vezes a derivada terceira do PL em relação a x. Aí tem que fixar o valor de L para você buscar numa tabela e saber qual que é o polinômio que você vai derivar. Tá certo? Confira essa relação para os casos mais simples. L igual a 0, M igual a 0. L igual a 1, M igual a 0. Aí vão ser os polinômios de Legendre convencionais mesmo. Né? Até o termo menos 1 elevado a m vai desaparecer porque o m é 0. O 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 racha fora também. Né? A derivada de ordem 0 dá o próprio polinômio. Então, isso aí não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Faça também para L igual a 1 e o M igual a 1. Faça para L igual a 1 e faça para o M igual a menos 1. Vamos ver aonde vocês vão chegar no final das contas. Tá certo? Acho que isso aí dá um pouquinho de trabalho para vocês pensarem nos próximos dias. Beleza? Bom, gente, eu não sei quem é que está presente aí ainda, mas da minha parte eu encerro por aqui. Alguém tem fôlego para perguntar alguma coisa ainda? Podem ficar à vontade. Perguntar eu não vou, não. Eu vou
Não, você vai falar que eu vou tentar descascar esse abacaxi no final de semana. Vale a pena. Vale a pena. Valeu a pena no sofrimento, né? É, é enjoado, mas Nossa, eu tava comentando com alguns meninos que eu tô fazendo com alguns colegas, a gente tá fazendo a lista. É bastante coisa de CVT, né, o Edson? muita coisa de CVT. É a sorte que eu fiz não tem muito pouco, não tem muito tempo não, então tá muito fresco ainda Não, então tá bom. aí tá saindo bastante. É porque, na verdade, é o seguinte, o Vitor. Eu não sei com quem vocês fizeram CVT. Sinceramente, não sei. Jander, Não, fez com o Jander, muito provavelmente você fez um bom curso. O Jander ele é é muito muito bom. bom, né? Ele é muito bom, né? Mas a gente tem observado que alguns alunos têm saído, e alunos bons da física, sabe? Têm saído com algumas deficiências complicadas do CVT, falhas na compreensão do teorema de Green, teorema de Stokes, de divergência, gradiente, derivada direcional, enfim, né? E isso faz muita falta posteriormente, faz falta em mecânica, vai fazer muita falta em eletro. Chegar em eletro sem ter uma boa base de CVT é um suicídio. Você vai passar um aperto danado em eletro por não ter uma boa base de CVT. Então, eu tenho dedicado até uma atenção maior do que deveria à parte de CVT, tá certo? Então, por isso que eu coloquei muita coisa de CVT. E eu devo colocar algumas coisas também, se não hoje, amanhã, a respeito de solução de EDOs via série de potência, tá certo? E aí, para quem está aí ainda, eu gostaria de saber o seguinte: a gente tem que fazer uma primeira prova, né? Em princípio, ela seria até esse final de semana. Vocês estão se sentindo em condição para fazer? Como é que tá? Querem mais uns dias? Ó, por mim, eu esperaria mais um pouco também, até para terminar essa série, ó, terminar essas listas, refazer esses exercícios da aula que você mandou aí. Porque, acho que eu cheguei a comentar com você, e a gente, semana passada, esse último final de semana eu tive um relatório grande e uma prova de estrutura, então eu acabei não tendo muito tempo para estudar para métodos, entendeu? Aí, desde de terça para quarta que eu peguei métodos de novo, Tá, tá? Eu tava mais por conta de estrutura e de relatório. Agora eu não ok. sei como os colegas estão aí. Totalmente, eu só consegui fazer 2 listas, então falta 3 ainda. Ah, é aquilo, gente. Fazer as listas, né, é algo mais para mensurar a presença de vocês. Vale nota, é verdade, né? Eu não estou adotando a ideia de colocar a lista toda semana, não, porque eu não tenho tempo de ficar montando lista toda semana, não. Mas eu coloquei uma porrada de coisa já para dar para um bom tempo. Eu estou precisando colocar coisas sobre solução de equações diferenciais via série de potência e também da parte final da matéria, tá certo? Pois bem, nesse caso a gente poderia pensar então para outra semana, para o outro final de semana. Por Porque mim, a ok. minha ideia seria colocar a avaliação para um final de semana, Por mim, uma ok. vez que pode demandar um tempo maior do que o tempo regular de uma aula. Então, Edson, aí, até te dar uma ideia, não sei se você tinha pensado nisso, na Hum, questão das listas, porque essa matéria dessa prova seria mais ou menos até onde a gente está, não é isso? exato, Nesse exato, momento. exato. Então, A parte de série de Fourier que eu vou começar na próxima semana não cai. Vai ser para a última. tá. Você não acha que seria legal deixar para entregar essas listas tudo junto, mas pro final não? Não tem problema, entendeu? Não tem problema não. Então, Me entregando até, digamos, a última semana de aula, tudo bem, né? Não vejo problema porque não. a última semana de aula seria a segunda avaliação, não é isso? Segunda avaliação, isso. Aí eu falo que fazendo essas listas corridas, depois acho que fica até mais fácil entregar todas elas já junto, né, no arquivo só, que aí dá tempo da gente ir fazendo, tranquilo, entendeu? Ah, tudo bem. Não tem perigo não. Da minha parte não tem problema não.
Não, então, mas essa é a ideia minha, se todo mundo concordar aí também. Não, sinceramente, para mim, não, eu não tenho objeção nenhuma. Não sei quanto aos demais, Samuel, Yuri, Daisy, Mas, ô Karine. Edson, Oi, se vai cair até essa matéria de agora na prova, você consegue colocar a lista dela já essa semana? consigo. Eu já tenho essa lista pronta já. Ah, então tá. Eu já tenho ela pronta já. E aí, Edson, mais uma dúvida. Essa prova você colocaria pelo portal ou você enviaria por e-mail? Pelo portal, o Vitor. Que aí você colocaria um tempo de resolução dela, É, é isso? é. A ideia é essa. Tá. Eu acho que assim, se for, eu não sei quanto tempo você está pensando, para mim, eu não sei para eles, colocar num sábado, talvez. É, Ah, é o seguinte, como a minha preocupação no final das contas é que vocês estudem, tentem fazer a prova como uma espécie de uma lista de exercícios mesmo, façam com tempo, façam com calma. Eu não vou colocar a faca no pescoço de ninguém para falar, tem que me entregar em 2 horas, não. Não vou fazer isso, não. O que eu propor, eu vou dar um tempo razoável para todo mundo fazer. E aí não, eu entendo que seria melhor colocar isso fora de horários que possam bater com outras aulas ou outras atividades de vocês, da sim, universidade. sim, eu concordo. É porque eu te perguntei isso, porque a questão que todas as provas que eu fiz via portal eram cronometradas, né? Sim, E aí eu estava até conversando com a Daisy esses dias que, tipo, uma prova do nível de métodos, às vezes você colocando um cronômetro ali, você fica nervoso, não consegue desenvolver, porque é muita coisa, né? sim, mas ô, Vitor, eu não estou pensando em fazer uma prova de 2 horas, não, cara. Eu Entendeu? te Em conheço, duas. eu sei que as Não, suas provas são, são horas e horas. entendeu? Digamos, vai ser coisa para 6 horas, 8 horas. Não quer dizer que você vai gastar esse tempo todo, não, mas vai ter tempo para você poder fazer a prova, rever, entendeu? Sim. Fazer as coisas com calma, talvez assistir às aulas de novo, ter uma boa noção do que você está fazendo, entendeu? Uhum. E aí postar com tranquilidade, Tá. tá certo? Mas tá beleza. Por isso que o tempo não deve ser um tempo muito pequeno, não. Ó, gente, as condições do momento são completamente atípicas. Não faz o menor sentido eu querer propor algo parecido com o que eu faço, com o que a gente faz no presencial. Não tem jeito. Não é porque até em estrutura o que o Pedro fez foi pegar a gente e dar a prova e dar uns dias pra gente resolver, entendeu? Aí Sim, entregou. Aí achei estou pensando nisso também, que eu acho o método do Pedro interessante. que a prova dele foi uma prova meio grandinha, né? 10 Sim, questões, mas deu sim, tempo da gente olhar o que que era aquilo, fazer, refazer, até passar limpo e mandar, entendeu? entendi. Não, beleza. Aí deixa pro outro final de semana então, né? Deixa, Tá. se todos concordarem, da minha parte, eu não tenho objeção nenhuma. Ô, Edson, Fala, Samuel. só uma questão. Tipo, em uma semana, tipo, pra gente fazer a lista de séries, daria, tipo, pra prova, já que eu pensei que ia entrar mais a parte de cálculo vetorial, né? Eu acho que vai, Samuel. Eu não estou pretendendo colocar uma lista de séries tão grande igual eu coloquei a de cálculo vetorial, não. Entendeu? Cálculo vetorial eu coloquei coisa pra caramba mesmo, mas por uma razão. Que dá para perceber que a boa parte, me desculpe, mas assim, eu falo muito francamente, vocês têm que aprender cálculo vetorial, entendeu? Seja porque eu ensinei, ou porque vocês vão aprender por conta própria, mas enfim, vocês não podem prosseguir no curso de física com a base de cálculo vetorial tão fragilizada igual a gente viu em muitos momentos. Não pode, cara. Senão vocês vão ficar passando cagaço aí num monte de disciplina no restante do curso. E por outro lado, se aprenderem o cálculo vetorial bem aprendido, bacaninha, vocês vão ter muito mais facilidade nas disciplinas que vêm pela frente. Mas a parte de séries, ô Samuel, eu creio que não tem tanta necessidade, porque se você parar para pensar, o negócio é meio que uma receita de bolo. Agora, né, esse problema da solução da equação de Legendre, ele é um pouco mais sofisticado, é verdade, né? Mas no final das contas, o roteiro é exatamente o mesmo. Seja uma solução série de potência usual, quando não tem ponto singular, ou via método de Frobenius.
eu creio que a lista não vai ser tão grande também, não. De qualquer forma, se ela for um pouco maior, dá para vocês resolverem alguns problemas para fazerem a prova, e aí o que ficar pendente vocês entregam depois, lá na última semana de aula. Entendi. Uhum. Tá certo? Tá beleza, então. Mais alguma pergunta, gente? Por mim, tá tudo certo. Não, aqui, Edson. Você falou que vai postar a prova no portal, né? Mas a prova vai ser daquele estilo de questionário ou você vai postar só o arquivo em PDF e a gente entrega depois? Ainda não sei, o Rafael. Ainda não, com relação a isso, ainda não sei como é que eu vou fazer. Por quê? Não, tô perguntando só para saber como que eu vou ter que enviar a prova, se vai ter que ser escaneada, se no próprio questionário vai ter as alternativas e eu vou fazer e só marcar as alternativas. Porque eu imagino que essa questão de alternativa seja mais delicada, né? Então eu acho que PDF dá para mostrar a equação inteira. Eu confesso que eu prefiro isso, que fazer uma prova no estilo múltipla escolha, sabe? Não, tá. Pela minha parte também, acho melhor para mostrar pelo menos o raciocínio. Às vezes erra alguma passagem pequena ali, sabe? Mostra o Sim. raciocínio, acho melhor. Sim. Também é o seguinte, dependendo o que eu propuser, eu coloco lá no portal, fixo o horário, vocês podem escanear e mandar para meu e-mail também. Isso aí não tem problema, não. Dentro do horário que a gente combinar, não tem problema nenhum. Entendeu? Se vai cair no meu e-mail ou se vai para o portal. Com relação a isso, não esquenta a cabeça, não. Eu detesto esse tipo de formalismo. Não se preocupe, entendeu? Aí na hora tem que ser o que for mais cômodo para mim, para vocês, para todo mundo. Não preocupem com isso, não. Tá joia? O que tem que haver é um combinado. Uma hora para começar, uma hora para terminar. Daí, como é que vai ser a entrega? Aí vocês não esquentam a cabeça, não. Depois a gente vê o que é mais prático para todo mundo. Tá beleza. Beleza? Semana que vem, a primeira vez na minha vida, vou torcer pro Galão destruir o Bahia e você chegar doce nessa prova. Você já pode começar a torcer nesse final de semana, cara. Nesse final de semana, que nós já vamos pegar o Bahia no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, na quarta, né? Na outra quarta é Copa do Brasil. Pode começar a torcer e rezar mesmo, cara. Ai. E te digo mais, cara. Se a gente não passar do River, nenhum de vocês... período que vem fazer merda de novo. Tá sentindo falta das frases do Chicote estalando?